Meus irmãos, o salvo é santo. Veja comigo Efésios 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 4. O texto começa dizendo, Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos. A quem, meus irmãos? Aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Até aí, olhe para mim. Todo o início da maioria das cartas, o início é para quem a carta está sendo escrita. Então, para quem Paulo está escrevendo? Para a igreja de Éfeso, para a igreja que está em Éfeso, para os cristãos que estão em Éfeso. Paulo está escrevendo para os crentes, para os salvos que estão em Éfeso. Por isso o nome do livro é Efésios. E como que ele chama os crentes, os cristãos, os salvos, a igreja que está em Éfeso? Como ele chama? Santos. Ele escreve aos santos. Meus irmãos, o cristão, por vezes, no Novo Testamento, é identificado como o santo. Se Paulo estivesse aqui pregando, que privilégio seria, né? Se ele estivesse aqui pregando, ele ia falar com os santos que estão aqui no lugar do recomeço, porque o salvo é identificado como santo. Isso é muito importante. Todo cristão, todo salvo é santo. Vamos continuar a leitura, o verso 3 e o 4 agora. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja agora o verso 4. Porquanto Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos ricos. Não é rico não? Para sermos felizes, prósperos, vencedores, para sermos o que? Santos e irrepreensíveis em sua presença. Até a leitura ali para cá. Então Paulo se dirige à igreja chamando eles de santos e diz que Jesus, Deus escolheu eles antes da criação do mundo para que fossem santos. Deus nos chama, meus irmãos, para sermos santos. Deus salvou você para você ser santo. Deus salvou o Jonatas para o Jonatas ser santo. Deus salvou a Tatiane para a Tatiane ser santo, santa. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Esse é o chamado de Deus, a santidade. Sede santo, ele disse, como eu sou santo. Então já está claro que o salvo é santo. Mas afinal de contas, o que é ser santo? O que é santificação? O que é santidade? A partir de agora, meus irmãos, eu não vou ler o texto mais com você. Pode deixar a Bíblia aberta, mas eu vou abaixar minha cabeça aqui, porque eu fiz as minhas anotações para compartilhar com você. Primeira pergunta de hoje: o que é ser santo? Ser santo, a definição de ser santo, é ser separado do para. Vou repetir: ser santo é ser separado do para. Ser santo no cristianismo, no que diz respeito a ser cristão, é ser separado do pecado para Deus. Por que que todo cristão é santo? Porque quando Jesus o salva, Jesus o separa do pecado para viver para Deus. Santidade é ser separado do pecado para viver para Deus. Agora eu vou ler alguns versículos, não pedi para você abrir, eu só preciso da sua atenção, e se você quiser anotar, é sempre bom. Romanos 6,11 vai dizer assim: assim,
Desta maneira, considerai-vos mortos para o pecado. O que é você ser morto para o pecado? É ser separado do pecado. Então o cristão é morto para o pecado, separado do pecado, mas vivos para Deus. Quer dizer, eu morri para o pecado para viver para quem? Em Cristo Jesus. O que é isso, pastor? Santidade. Ser santo é estar morto para o pecado e vivo para quem, meus irmãos? Para Deus. Vocês estão aqui comigo? Acompanhando? Então, deu para entender o que é ser santo? Quando a gente diz o salvo é santo, é porque ele está morto para o pecado e vivo para Deus. Ele foi separado do pecado para viver uma vida que agrada a Deus. Segunda pergunta dessa manhã: o que isso não significa? O que ser separado do pecado e viver para Deus não significa? Ser santo não significa que você vai ser perfeito e nunca mais vai pecar. Importante vocês entenderem isso, porque às vezes a gente fala assim, o salvo é santo. A pessoa pensa, então se eu sou salvo, nunca mais eu vou pecar. Não, não é isso. Se você ler, por exemplo, 1 João 1,8, vai dizer assim, ó: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então se eu disser assim, meus irmãos, Jesus me salvou, agora nunca mais eu vou pecar, eu vou ter acabado de pecar, mentindo, porque não tem jeito. Nós só vamos parar de pecar definitivamente, quando a gente estiver lá no céu. Ainda que você queira, você não consegue pecar, porque no céu não tem pecado. Mas aqui, você ser santo não significa que você não vai cometer erros. Então, o que significa o salvo é santo? Significa, meus irmãos, que na vida do verdadeiro salvo, o pecado é um acidente, não é um estilo de vida, não é uma prática. Pastor, eu não entendi o que o senhor quer dizer com isso, então eu vou repetir, ouça com atenção. Na vida do salvo, o pecado é um acidente, não um estilo de vida. Tipo assim, o salvo peca, mas ele não vive na prática do... São duas coisas completamente diferentes. Completamente. Por exemplo, 1 João 3,6 vai dizer assim: todo aquele que permanece nele, quer dizer, em Jesus, não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu e nem tampouco o conheceu. Então João deixa claro aqui: se a pessoa diz assim, eu conheço a Deus, eu sou salvo, mas ela vive na prática do pecado, eu pergunto a você, segundo a Bíblia, essa pessoa é salva? Ela não é. Mas se ela é salva, eventualmente ela vai cometer um pecado, ela vai errar, porque todos erramos, todos falhamos. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você pega o carro e faça uma viagem, sei lá, acorda o pai aí e pergunta para ele: ô pai, quantos quilômetros foi daqui para Belém, quando o senhor foi? Daqui para Belém? 3 mil. Vamos dizer que você pega um carro e faz uma viagem lá para Belém, 3 mil para ir, 3 para voltar? 6 mil então, vai. Você pega um carro aqui e faz uma viagem de 3 mil quilômetros, ou 6 mil quilômetros, e de volta. E nesses 6 mil quilômetros, estoura um pneu. Está tudo certo ou está tudo errado? Está dentro do comum ou é um grande problema? Normal. Estourou um pneu. Eu rodei 6 mil quilômetros e só estourou um pneu. Está tudo normal. Agora vamos dizer que
O seu Roque, daqui lá de onde o senhor veio lá, é quantos quilômetros daqui lá? Não, aqui da Zona Norte. É, mais ou menos. Vamos por 40. Agora vamos dizer que a gente pega o carro aqui, vai lá para a Zona Norte, 40 quilômetros. E o carro para de 10 em 10 minutos. Estoura um pneu, depois dá um problema no motor, aí daqui a pouco dá um problema na embreagem. Numa viagem de 40 quilômetros, o carro parou 10 vezes. Isso é comum? Tem um problema muito grande com o carro. Porque veja só, numa viagem de 6 mil, o carro estourou um pneu. Tá bom, vai, estourou 2. Tá tudo? Foi um acidente, Tem como chegar no carro e falar assim, esse carro está com problema. Furou 2 pneus numa viagem de 6 mil quilômetros. Tem como falar que o carro está com problema? Não, acontece. Agora esse carro que daqui é 40 quilômetros, ele parou 10 vezes. Você vai olhar para o carro e vai falar o quê? Joga fora. Tá problema, não é possível. Como é que para 10 vezes daqui e ali? O que eu quero dizer com esse exemplo, meus irmãos? Se você é salvo, na sua caminhada cristã, vai furar um pneu. Você vai errar. Mas isso não vai dizer que você não é salvo, porque você cometeu um erro, porque você cometeu outro erro. Agora, se você vem e diz assim para mim, pastor, eu sou salvo, e você vive ali, toda hora, no pecado, então eu vou ter que dizer para você, como homem de Deus, você não está salvo. Porque o salvo peca, mas o salvo não vive na prática do... Eu acho que deu para entender, né? Então, não há como, meus irmãos, eu dizer que sou salvo se eu não sou santo, se eu não vivo em santidade. Só que, agora uma outra pergunta. Por que o salvo é santo? A gente já entendeu aqui o que é santidade, que é ser separado do pecado para viver para Deus. A gente já entendeu o que isso não significa, quer dizer, perfeição. A gente já entendeu o que significa, que é o pecado se torna um acidente na vida do crente e não algo comum toda hora. Mas por que o salvo é santo? Por quê? Primeiro, o salvo, ele é habitado pelo Espírito Santo. Meus irmãos, se você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você se arrependeu dos seus pecados, se você está em Cristo, posso te dar uma boa notícia? Se você está em Cristo, o Espírito Santo está em você. Eu não preciso nem buscar o Espírito Santo, pastor. Não, o salvo, ele tem o Espírito Santo. Então por que o salvo é santo? Primeiro, porque ele tem o Espírito. Olha o nome da terceira pessoa da Trindade, Espírito Santo. Como eu posso ter o Espírito Santo e viver na prática do pecado? Não tem como. Você pode falar em língua, você pode dar pirueta, você pode rodar, você pode gritar, você pode sentir fortes emoções, mas se você vive no pecado, o Espírito Santo não está em você, você ainda não está salvo, porque o salvo é habitado pelo Espírito Santo. Mas por quê? Além disso, por que o salvo é santo? Eu já disse aqui, mas vou repetir, porque o salvo está morto para o pecado. Como é que eu vou viver no pecado, se eu já estou morto para o pecado? Terceiro motivo, por que o salvo é santo? Porque ele foi liberto do pecado. Meus irmãos, não sei se você lembra, mas certa vez Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí os judeus falaram assim, libertar do quê? Nós não somos escravos de ninguém, aliás, nunca fomos escravos de ninguém. Aí Jesus vira para eles e fala, todo aquele que comete pecado, que vive no pecado, é escravo do pecado. Aí Jesus vai falar, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Ou seja,
quando uma pessoa vai até Cristo, o que Cristo faz com ela na hora da salvação? Liberta ela do pecado. Então por que o salvo é santo? Porque ele foi liberto do pecado. Um quarto motivo, por que o salvo é santo? Porque a lei de Deus está gravada em seu coração. Se você ler lá Jeremias 31, 33, Deus, através da boca do profeta, vai dizer que na nova aliança, no novo nascimento, no momento da salvação, Deus escreveria a sua lei na tábua do nosso. Um dia a lei foi escrita na tábua de pedra, mas na vida do salvo, onde a tábua está escrita, onde a lei está escrita, na tábua do. Então o salvo tem a lei dentro dele. Por isso que ele não vive mais no pecado. Ele peca, mas ele não vive mais no pecado. Eu ouvi uma frase esses dias do reverendo Augusto Nicodemos. Eu até anotei a frase, é mais ou menos assim, a lei nos manda para Cristo nos salvar. Quer dizer, a lei não salva. Quem salva é Jesus. Então a lei leva o homem até Jesus. Jesus salva o homem e manda o homem de volta para a lei. Por quê? Porque eu só vou conseguir obedecer a lei do Senhor, a palavra do Senhor, depois que Jesus Cristo me salvar. Aí eu vou ter condições de obedecer a lei, a palavra, para agradecer a Deus. Meus irmãos, na vida do salvo, a obediência, ela é um princípio de gratidão, não de salvação. Se você está aqui e você pensa assim, a minha obediência vai me salvar, então você entendeu errado, porque só um pode te salvar. Quem? Jesus. E a obediência, pastor? A obediência serve para você agradecer a Deus por Ele ter te salvado. Poxa, eu queria tanto saber se vocês estão entendendo, porque depois que eu entendi isso, minha vida mudou, meus irmãos. Pastor, você obedece a Deus hoje? Sim. Mas por que você obedece a Deus? Para ser salvo? Não. Eu obedeço a Deus para agradecê-lo, para agradá-lo, porque Ele já me salvou. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Mas pastor, por que mais que o salvo é santo? O salvo é santo porque ele tem consciência do preço que Jesus pagou pelos nossos pecados. Meus irmãos, tem um versículo muito conhecido, quer ver só? Ele é tão conhecido que eu não vou nem falar inteiro, você já vai completar a frase. O salário do pecado, viu só como é conhecido? Já parou para pensar isso? O salário do pecado é? Meus irmãos, os nossos pecados fizeram com que Jesus pagasse um alto preço. Isaías 53:5 vai dizer que pelos nossos pecados e nossas transgressões, Jesus foi morto por Deus. Você sabe por que Jesus morreu na cruz? Você sabe por que Deus derramou a ira dele sobre Jesus na cruz? Por conta dos meus e dos seus pecados. Se eu sou salvo, eu entendo o peso disso. Então, como que eu vou conseguir ainda viver no pecado, sabendo que o meu pecado fez com que Jesus pagasse um alto preço? Por isso eu te dou um conselho, meus irmãos. Eu vou dar um conselho e eu vou dar até uma bronca agora. Pastor, não vim aqui para levar bronca, não. Eu vim aqui para ler a Bíblia. Não, eu vou dar uma bronca. Eu vou dar um conselho e vou dar uma bronca. O conselho é o seguinte: medite na morte de Jesus. Pense na morte de Jesus. Pense no sacrifício de Jesus por você. Porque aí você vai ter forças para vencer o pecado. Você vai entender, meu Deus, o meu pecado fez isso com Jesus? Então você vai pensar 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de ceder a uma tentação. Pastor, e a bronca qual é? Peraí. A bronca não é em todos, obviamente, né?
Porque se eu der uma bronca em todos agora, eu vou estar sendo injusto. Mas acontece que no dia da inauguração desta comunidade, eu dei esse livro para todos. E não só no dia da inauguração, sempre que alguém vem pela primeira vez, eu dou esse livro. E a pergunta e é uma pergunta retórica, não é para você responder, é para você pensar. Você leu este livro? Pensa nisso. Como eu disse, não é para mim responder, é para você pensar. Você leu este livro? Porque, meus irmãos, você acha que eu ia te dar um livro à toa? Você acha que no dia da inauguração eu ia pegar esse livro e ia dar, toma aqui. Se eu dei esse livro, tem uma razão por trás. Por que eu dei esse livro? Porque este livro, de 20 e poucas folhas, eu acho, 30 folhas, esse livro vai resumir o que Jesus fez por você na cruz. Eu posso falar com sinceridade, com franqueza? Eu trabalhei como pastor por 10 anos na antiga instituição, por 10 anos. E em 10 anos de pastor, fora o tempo de obreiro, membro e tudo mais, eu não aprendi em 10, 12, 13 anos o que eu aprendi num livro de 30 folhas. Eu não dei isso aqui à toa. Isso daqui mostra por que Jesus morreu. Isso aqui explica por que Deus teve que punir Jesus. Isso daqui explica por que a ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz. Isso daqui explica por que Jesus orou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. E a bronca, no bom sentido e com muito amor, é você que não leu. Porque isso daqui, meus irmãos, é o resumo do Evangelho. Não é só o Evangelho, tá? Se for escrever um livro do que é o Evangelho, não teria como. Mas é um resumo. E por que eu citei esse livro? Porque eu acabei de falar, o salvo entende o peso da morte de... Então ele fica constrangido. E sexto motivo. Por que o salvo é santo? Porque quando o salvo peca, ele fica extremamente triste. Pregamos quarta-feira aqui: bem-aventurados os que choram. Choram pelo que, pastor? Pelos seus pecados. A tristeza, segundo Deus, disse Paulo, conduz ao arrependimento. Meus irmãos, você conseguiria praticar algo que te faz mal? Você conseguiria comer algo que te faz vomitar? Por exemplo, dizer que o chão ali fora, ele está, eu não sei, não deve estar do jeito que eu vou falar, mas sabe quando o chão da rua fica pelando, que você não consegue, de chinelo seu pé já queima. Imagina assim, já viu o chão assim, bem quente? Quem já viu? Você conseguiria ficar ali passeando, descalço no chão? Por quê? Porque te queima, porque te faz mal, porque te faz sentir dor. É assim o pecado na vida do salvo. Quando o salvo peca, acaba com o salvo, acaba no sentido de... a tristeza é tão grande, a dor é tão grande, ele não consegue viver na prática daquilo que tanto faz mal para ele. Por isso que ele é santo. Vou repetir aqui, tá, meus irmãos? Por que o salvo é santo? Porque ele é habitado pelo Espírito. Efésios 1,13. Por que o salvo é santo? Porque ele está morto para o pecado. Romanos 6,1. Por que o salvo é santo? Porque ele foi liberto do pecado. João 8,36. Por que o salvo é santo? Porque a lei de Deus está gravada no seu coração. Jeremias 31:33. Por que o salvo é santo? Porque ele tem consciência do que o pecado dele custou para Jesus na cruz. Isaías 53:5. Por que o salvo é santo? Porque ele fica extremamente triste cada vez que ele peca. Então ele não consegue viver nisso. Ele não consegue.
Dito isso, meus irmãos, eu quero fazer algumas observações e concluir a mensagem orando. A santificação é um processo diário. Diferente da salvação, você não precisa ser salvo todo dia. Você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi salvo. Amanhã eu tenho que ser salvo de novo? Não, você foi salvo, é igual um casamento. Eu me caso todo dia com a Monique? Não faz sentido isso. Eu me casei, teve um dia que eu me casei. Mesma coisa salvação. Eu me salvo todo dia? Eu tenho que ser salvo todo dia? Eu tenho que conquistar a minha salvação todo dia? Mentira! Meus irmãos, desculpa, mas eu fico com raiva, porque eu pensei a vida toda que a salvação tinha que ser conquistada todo dia. Não, a salvação é um ato. Você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi salvo. Mas diferente da salvação, que é um ato único, a santificação é um processo diário. Jesus ele vai dizer em Lucas 9:23 assim, ó, se alguém deseja me seguir, ou vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e siga-me. Então a luta contra o pecado, a santificação é algo diário, tá? É algo diário. Segunda observação, quando a gente fala assim, o salvo é santo, a gente não pode eliminar a nossa responsabilidade de esforço. Para viver em santidade, meus irmãos, nós temos que nos esforçar. Por exemplo, Hebreus 12:14 vai dizer, esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação. Por que a gente tem que se esforçar? Porque, meus irmãos, não é fácil você resistir à tentação. É uma luta contra nós mesmos. Lá em Gálatas vai dizer que é a carne lutando contra o Espírito. Então, para viver em santidade, primeiro, é dia após dia. Para viver em santidade, eu tenho que me esforçar. Jesus é que me capacita, mas eu tenho que me esforçar. E terceira observação, nós devemos vigiar e orar. Um texto muito conhecido, Mateus 26:41, vigiai e orai. Para quê? Para não cairdes em tentação. O salvo é santo? Com certeza. O mesmo Jesus que salva é o Jesus que santifica? Com certeza. A mesma graça que salva é a graça que santifica? Com certeza. Mas a santidade é um processo diário que devemos nos esforçar e vigiar e orar todo santo dia e a todo momento, para não cairmos em tentação. Pastor, mas que luta, hein? Pois é, quando chegar no céu tem o descanso. Mas tratando dessa vida santa, de renúncia, de discipulado, de fato é uma verdadeira luta. Mas por que a gente consegue? Porque somos salvos, nascemos de novo, somos habitados pelo Espírito. Gente, pastor, o senhor está demorando muito. Se reclamar, eu vou demorar mais meia hora. Então ouça. Se você não é salvo, você não vai conseguir viver em santidade. Você pode se esforçar o tanto que for, você não vai conseguir vencer o pecado. Agora, se você é salvo, o pecado não domina mais você. Então você vigia, você ora, você busca a força de Deus todo dia e você consegue. Você consegue. Perdoar é fácil, mas o salvo perdoa. Ele consegue. Consegue. Vencer o vício é fácil? Não, mas o salvo vence. Ele consegue. Ser fiel à esposa, ser fiel ao marido é fácil? Não, mas o salvo consegue. Vocês estão entendendo, meus irmãos? O salvo consegue, porque o Jesus que o salvou é o Jesus que o santificou. Ele consegue. Poxa vida, que boa notícia, louvado seja Deus. E eu concluo essa mensagem
dizendo duas coisas. Você que tem vivido no pecado, pecado não é um acidente na sua vida, você vive no pecado. Você está igual esse carro, que daqui lá no Cachoeirinha, daqui lá no Peri, 40 quilômetros, o carro quebra 10 vezes. Você está igual esse carro, você está dominado pelo pecado. Você não... A palavra que eu tenho para você é: arrependa-se e creia em Jesus, você será salvo, e o pecado não vai mais ter domínio sobre você. E aos salvos, aos santos, porque o salvo é santo, a palavra que eu tenho para você é: não se orgulhe da sua santidade, porque ela vem de quem? De Deus. Ore, vigie e se esforce, perseverando, confiando, orando, até o dia que o nosso Senhor virá, arrebatará os santos, nos levará e nos tomará para si. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Essa oração é para o que está em pecado se arrepender e correr para Cristo, e é para aquele que já está em Cristo buscar a força para continuarmos com Ele. Fechemos os olhos e oremos ao Senhor.